E aí, Léo, valeu a pena? Corredores ecológicos, eles foram pensados por um problema chamado fragmentação de hábitats ou fragmentação da mata. O que é isso? O que antes nós tínhamos de mata densa, consolidada, agora a gente começa a verificar que essas matas já não são tão grandes assim, que elas começaram a reduzir, que começou-se a trabalhar a agricultura, a pecuária, o uso do solo, né, extrativismos, etc. E aí o que restou foram pequenos núcleos de mata, digamos assim. Verificou-se que somente essas ilhas de mata não seriam suficientes para fazer conservação em longo prazo. Imagina uma população, seja ela até, vamos lá, de humanos ou de macacos, etc., que está dentro de uma ilha e eles começam a cruzar entre si, começam a se reproduzir. Aí, ao longo do tempo, parentes vão começar a se reproduzir com parente. O gene começa a ficar um pouco mais pobre. E isso vai trazer consequências em longo prazo, até a extinção daquelas espécies. Então, a gente precisa fazer um movimento das populações. Pensar em corredores de verdade. Você tem a sala da sua casa e você tem o quarto. Para você sair da sala e ir para o quarto, você passa por um corredor. Esse corredor, ele não pode ser nem tão estreito que você não consiga passar e nem tão largo que você não possa botar um sofá e colonizar aquele espaço, né? E falar, agora isso aqui não é mais um corredor, agora isso aqui é um lounge, ou é um puxado da minha sala. O corredor, ele não pode ser nem tão grande nem tão pequeno. Bom, meu nome é Edson Valpassos, muito conhecido pelo sobrenome Valpassos. Me formei como biólogo em 1980, tendo a oportunidade de fazer um estágio logo posteriormente, um ano depois, com Augusto Ruski, que me inspirou muito a fazer o que eu fiz ao longo dos meus 40 anos, que era analisar, propor e criar unidade de conservação. Meu nome é Maria Isabel Martins Nascimento, eu fiz agronomia, fiz pós-graduação em ecologia e dentro do IDAF eu era chefe das unidades de conservação. A unidade de conservação é o meu sentido de vida. Responsável por todos os parques, que um distante do outro, né? Você pegava na Fonte Grande, Vitória. Mestre Álvaro, na Serra. Depois você ia a Cachoeira da Fumaça, Forno Grande, Pedra Azul e Mata das Flores também, que era dentro de Castelo. Então tem algumas unidades que até hoje não foram resolvidas. As unidades de conservação, de uma maneira geral, não eram bem vistas do ponto de vista de gestão, por assim dizer, pelo próprio poder público. Não havia empatia para com a questão, não havia, vamos dizer assim, uma política. Então a gente puxava, por assim dizer, a carroça sozinho. Parecia que você estava num filme. Nossa, era legal. Você estava ali com a rota, essa vai ser essa. No meio do caminho, alguém do outro parque passava um rádio, aconteceu isso assim, aí você tinha que voltar, você tinha que buscar mais gente para ir lá ver o que estava acontecendo. Então não era uma coisa assim, uma rotina. Você fazia um roteiro, mas aquele roteiro nem sempre funcionava. Então essa parte era legal, eu gostava mais. De ficar no escritório dia de segunda-feira, gente, era triste demais. Tome papel, tome telefone, tome papel. Essa parte não era legal. José Belon, sou guarda florestal aqui na Pedra Azul, no Parque da Pedra Azul. Vai para 38 anos, né? Vi a Pedra Azul crescer. Na atualidade, a minha função maior é atender visitantes. Tanto de final de semana os visitantes do dia a dia e as escolas. Essa é uma parte que eu faço, né? A parte de educação ambiental. Mas uma história assim que é bem marcante na minha vida é em 1991, 6 para 7 anos que eu estava aqui como guarda, num acidente, eu perdi uma perna. Então eu sou amputado
E a ansiedade de voltar a andar era tanta que eu mesmo fiz a primeira prótese para mim, construí uma perna mecânica. 93 dias após a amputação, eu estava no topo da Pedra Azul com uma prótese, com uma perna que eu fabriquei. Então, para isso ficou marcado. A força de vontade, a vontade de voltar onde eu já tinha ido tantas vezes, né? Porque quando eu bati num leito de hospital sem uma perna, é marcante demais, né? E com 29 anos de idade. Nós temos 40 espécies de mamíferos. Algumas são de hábitos noturnos, como os felinos, por exemplo, nós temos aqui a onça parda, né? A jaguatirica, o gato morisco, o jaguarundi, então são animais de hábito noturno. Mas nós temos algumas espécies de macacos, inclusive ameaçados de extinção, primatas, como o macaco bugio, o barbado, o sagui da serra, que é uma espécie, inclusive, endêmica para algumas regiões do sudeste do Brasil. Nós temos eles aqui. Tamanduás, coatis, pacas, veados. Então, a fauna é muito rica. Na avifauna, então, são mais de 180 espécies catalogadas. Na época, o Edson Valpassos, ele trabalhava no ITC. Chegou na minha casa e ele falou, amanhã você vai descer para Vitória, você vai ser guarda florestal. Eu falei, você está ficando doido, eu estava derrubando mata para fazer roça. Eu caçava, eu prendia passarinho, eu era um devastador da natureza, porque eu cresci num ambiente onde as pessoas tinham esse hábito. Aí fiz o curso e no curso a gente teve umas aulas práticas. Nessas aulas práticas, a gente foi conhecer a reserva de Soretama, no norte do estado, em Linhares, e num determinado ponto da trilha a gente viu pegadas de anta. Eu falei, vocês andam a cavalo aqui na fiscalização da reserva, em Soretama? Ele falou, não, isso aí é pegada de anta. Eu comecei a assimilar, falei, por que lá em Pedra Azul não tem mais? Por que acabou? Um negócio tão bonito, né? E aquilo foi me comovendo, foi me comovendo. Numa dessas visitas, uma fêmea de macuco levantou o voo do lado da trilha e saiu, aquela ave bonita deixou aquele ninho assim com aqueles ovos verdes, tamanho de um ovo de galinha. Aí eu falei, o que é isso? Macuco. É uma ave que já foi extinta em Pedra Azul. E aquilo foi me comovendo. E quando eu voltei, eu falei, não pode continuar. Agora, a partir de agora, eu vou ser guarda florestal. De um caçador, eu virei um guarda florestal. A fotografia de natureza é uma ferramenta de sensibilização ambiental. A gente trazendo essas imagens para a vida das pessoas vai fazer com que elas se interessem por aqueles assuntos, vai acabar gerando empatia com aquela biodiversidade que a gente registra, os animais, a floresta, as paisagens, e isso vai fazer com que as pessoas queiram proteger aquela natureza. O meu nome é Leonardo Messon, sou fotógrafo de natureza e fundador do Instituto Últimos Refúgios. Atenção, Léo, na escuta. Oi, Gaspar, diga. Tem um grupo de sagui da serra aqui na sede administrativa do Parque da Pedra Azul. Muito bom, hein? A gente já tá procurando esses bichos há muito tempo, a gente tá indo pra aí. Beleza, pode vir que eles estão aqui por perto. Esse aqui é o sagui da serra, pelo menos era para ser o sagui da serra, né, Léo? O que aconteceu com essa espécie? O que ocorre é o seguinte, houve uma soltura indevida de uma espécie que não tem ocorrência na região, que é o mico-estrela. E aí ele conseguiu acasalar com essa espécie, que essa no caso é uma espécie ameaçada, nossa aqui das montanhas. E aí ocorreu uma hibridização, os genes dessas espécies se misturaram. E aí o grande problema é que ocorre a diluição genética. Essa espécie ela acaba, vamos dizer assim, perdendo a identidade de genética dela e se misturando com essa outra espécie. Então, no final, o que a gente vai ter é só o híbrido. Sou Leonardo, sou biólogo de formação. Hoje, inclusive, tenho uma pós-graduação, eu sou mestre em ecologia também.
E desenvolvo meus trabalhos todos nessa área hoje. O biólogo também capina, biólogo também sobe no telhado, né? Biólogo corre atrás de bicho dentro da casa dos outros aqui, né? Então a gente faz de tudo um pouco. Por isso que o trabalho ele nunca cai numa rotina e é super interessante. Hoje, o trabalho de fiscalização no IEMA, ele é feito principalmente por denúncias. E a gente aqui, por estar mais próximo, como a gente está lotado aqui na unidade, as denúncias chegam com muita facilidade. Diariamente, vamos colocar assim, chegam denúncias sobre atividades irregulares. Vou colocar, por exemplo, a caça, a apanha de animais para colocar em gaiolas, né, de passarinhos. Então, isso são atividades que ainda ocorrem muito aqui na região. No caso, a gente recebeu hoje aqui, são 2 trinca-ferros que a Polícia Civil apreendeu, inclusive num alçapão, uma estrutura bem precária, como vocês podem ver. O animal está machucado aqui dentro. Então, vamos abrir aqui para ele soltar, né? Sair dessa estrutura muito apertada. Vamos soltar o outro. Então o procedimento agora é eu soltar aqui para a gente deixar o bicho desestressar um pouquinho, ficar um pouquinho em paz aqui. Trinca-ferro tem um canto bonito? Passa pra galera toda em gaiola. O crime mais praticado aqui é o parcelamento irregular do solo. A Pedra Azul tem um status de destino turístico que é muito, vamos colocar assim, é muito querido pelas pessoas. Só que isso gera uma série de responsabilidades. As pessoas constroem áreas de preservação permanente, aterram cursos d'água, aterram nascentes, desmatam. E aí o IEMA não está sozinho nisso. Então tem outras instituições parceiras, o IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. A gente tem uma situação hoje de especulação imobiliária muito grande. Então a gente hoje aqui não trata em hectares, a gente trata em metros quadrados. E aí é que vem o reflexo do valor dessa terra. Então a gente ouve aqui falar em R$1 milhão por hectare. Para vocês terem uma noção, uma das atividades que mais gera emprego e renda na região é a venda de material de construção. Aqui teve vizinho aqui que na época comprou um alqueire de terra de uma égua e uma espingarda. Tanto é que hoje você vê, quem quer comprar é um absurdo, né? Tem propriedade aqui, vizinho meio aqui, o cara vendeu agora há pouco tempo um alqueire de terra de R$5 milhões. Então só vem mesmo quem tem dinheiro, né? Eu sou Ciro Girardi, né? Eu sou a 4ª geração dessa propriedade, né? Desde o meu bisavô que está aqui, né? Mais ou menos uns 115 anos que a gente já mora aqui nessa propriedade. A gente sempre desenvolveu aqui a parte... foi mais sempre época de agricultura, né? Mas a base de leite, né? Antigamente era só queijo praticamente, né? Era só queijo curado, não era queijo frescal como hoje, né? Aí botava no trem e a Vitória vender, né? Aí fazia o tal do Regis, na época ainda, os primeiros, né? Que quem tinha o Regis comprava muito, né? Então chegou a possuir aqui na região uns 500 alqueires de terra na época. Porque a terra era muito barata, né? Só que precisava ter o dinheiro, porque também ninguém tinha dinheiro, né? Era só a base da permuta, né? E depois possuiu um dos primeiros que possuiu um carrozinho, uma caminhonete, né? E essa rodovia chamada Girardi foi ele que reabriu na época, né? Que hoje é conhecida como Rota do Largato. Mas foi meu avô que abriu para poder trazer esse carrozinho em casa, né? Isso por volta de 1950, mais ou menos. E a nossa região aqui deu um avanço muito violento, foi porque abriu a Rota do Largato, que foi asfaltada, né? Aí, geralmente, hoje, eu acredito que quase uns 80% que vem da região de Pedra Azul passa essa rota, por causa que é a parte mais perto da Pedra Azul, né?
E hoje já está se tornando muito mais por causa do turismo, né? Você vê que o turismo hoje já está, não é vivendo só daquilo, né? Mas já está vivendo, né? Mexe com a terra, mas não tanto como antigamente, né? Hoje não tem mais 10% que tinha, né? De agricultura da região, né? Vai ter um aumento muito bom, mas controlado, né? Porque não pode ser um aumento de turismo, porque onde que vem muita gente, você sabe, que traz também traz o lixo, traz um monte de coisa, né? Então tem que ser muito bem estudado como que o progresso vai sendo aumentado na região, né? Qual a pesquisa que a gente faz aqui? É a pesquisa de autoconhecimento, tá? É estudar a consciência, ver o que acontece com ela, como é que ela se comporta, como é que ela se manifesta, tá? Então, todos os cursos, todas as nossas atividades são voltadas para esse olhar de autoconhecimento, né? E que cada um daí vai fazer a sua própria pesquisa. O nosso estudo ele está muito baseado nas nossas inter-relações. O que essas inter-relações produzem em mim. Então isso nós chamamos de conscienciologia aplicada, a conscienciologia no dia a dia. Cognops significa cidade do conhecimento. É um agrupamento de pessoas que querem estudar, querem avançar, querem evoluir, pesquisando a si mesmo e num ambiente comum de heteroajuda, de heteroassistência. Bom, essa região responde por si mesma, né? Ela é um ponto energético muito especial. Então, o meio ambiente, ele é portador das energias mais fortes que nós temos aqui, a geoenergia, a hidroenergia, e aqui nós temos a presença disso tudo, né? E uma ecologia preservada, ela potencializa, ela abriga, ela armazena essa energia mais pura. Projeciologia vem do estudo das projeções da consciência, ou seja, saída fora do corpo, lúcida. Quando eu retorno e trago essa experiência, tudo retoma um significado para mim, as coisas passam a ser diferentes. A ideia de morte se modifica, que a morte é a mãe e o pai de todos os medos, né? Quando morre a morte, a coisa muda. Você vê que você tem um outro espaço, você é uma consciência, e é uma consciência em evolução, e você está aqui para se melhorar sempre. Os benefícios que a gente procura sempre é levar esclarecimento. Nós entendemos que essa é a melhor coisa que nós podemos fazer, é tentar levar informação e esclarecimento para as pessoas. Meu nome é Adriana Denadai Espíndola, sou gestora de sustentabilidade e comunicação do Grupo Águia Branca. E em algum momento surgiu essa oportunidade de acompanhar a história da reserva e faço essa ponte com a equipe que fica aqui. Bom, a reserva Águia Branca ela compõe um corredor junto com os parques de Pedra Azul e Forno Grande e outras unidades de conservação ou áreas de preservação de outras propriedades. Mas o que eu gosto de acreditar, assim, que o potencial de preservação ela vai muito além. É o quanto a gente pode influenciar, né, e sensibilizar as pessoas para que elas também possam fazer isso onde elas estejam. Mas eu acredito muito também que a soma de pequenas atitudes também faz muita diferença.
Quando a gente fez o plano de manejo, foram identificadas mais de 800 espécies de fauna e flora. Gosto de reforçar que foram identificadas, porque certamente existem muito mais. A gente fez um primeiro esforço, né, de pesquisa, a gente está complementando esse inventário. Toda vez que eu tenho que captar alguém, né, contratar alguém, eu vejo o brilho nos olhos da pessoa, assim. Às vezes a pessoa nem tem tanta experiência ou teve uma experiência muito específica, porque é difícil você encontrar uma pessoa que já tenha trabalhado em gestão ambiental numa reserva, porque é o sonho de muitos ambientalistas. Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de trazer mais gente, é como se meu sonho se multiplicasse. Porque na prática eu sou só uma formiguinha que estou estimulando. Muitas vezes é a Aline que decide algumas coisas, porque eu confio nela. Ela também é muito estudiosa e tudo, então eu confio nela, tanto pelo bom senso quanto pela questão técnica. Eu venho para cá e às vezes eu custo acreditar que eu sou paga para fazer isso, porque é realmente um sonho, assim, sabe? A gente poder estar nesse lugar e sentir o quanto esse lugar é valorizado, o quanto a gente tem o potencial de desenvolver de uma forma melhor ainda, assim, sabe, essa região. Eu sou a Aline Lobato, sou bióloga, e aqui na reserva atuo conduzindo os programas de manejo da reserva, principalmente os programas de educação ambiental e visitação. O nosso dia a dia aqui é recebendo os visitantes, trabalhando com projetos em escolas e também comunidades do entorno. Então, basicamente, a gente está tentando conectar as pessoas. Então, ajudar a proteger todo esse patrimônio é muito gratificante. O que eu gosto mesmo de fazer é estar em florestas. Acabamos de chegar aqui na Reserva Águia Branca para a missão de registrar a Tesourinha da Mata. A gente conseguiu encontrar aqui, com a ajuda dos amigos da reserva, um ninho com 2 filhotinhos. Isso foi uma surpresa, o pessoal ainda não sabia que os filhotinhos já haviam nascido. Muitos observadores de aves vêm aqui para essa região para fotografar animais exatamente como esses. Então, quando nós encontramos filhotes, é sempre muito importante porque é um sinal que está tendo a perpetuidade da espécie, ou seja, a espécie vai continuar existindo aqui na região, continuar atraindo cada vez mais turistas e valorizando aqui a reserva. Meu nome é Santi Paulo Pisol, eu e minha família é proprietário da fazenda Caetés, né? A gente é agricultor, minha família veio dessa herança de agricultura, né? E a gente vive da subsistência aqui da agricultura, feijão, planta milho. Aqui tem tatu, aqui tem veado, aqui tem jacupemba, né? Que eu conheço por jacupemba, passarinho de tudo quanto é tipo, gavião de tudo quanto é tipo, macacos, o sagui da serra, a saíra apunhalada. Na verdade, esse passarinho, ele já tem, que eu sei que ele, assim, existia na propriedade já tem uns 12 anos. Uns 12 a 15 anos. Tem que ter bastante tempo, entendeu? No início, eu achava que era quase uma lenda, né? Que existia um dia e as pessoas estavam vivendo em cima dessa lenda. Que ele estava extinto, igual eles falavam, né? E eu fiquei tipo assim, igual se eu tivesse ganhado um prêmio, né? Porque é uma coisa muito grande o que o passarinho traz de divulgação para a propriedade. Vem turista de Portugal, da Alemanha, Inglaterra, americano, suíço, canadense. E isso é Brasil, então não se fala, né? São de todos os estados já vieram aqui. Mas é tipo assim, é legal, né? Quando a pessoa vê, eu fico mais feliz do que ele. Então, essa iniciativa começou muito lá atrás. O primeiro decreto de proteção do Pico do Forno Grande é de 1960, onde criaram o Parque Estadual Florestal do Pico do Forno Grande. A gente teve uma criação no papel, mas a efetividade da gestão em si, ela começou mais forte no final dos anos 90, quando a gente teve as criações das unidades de conservação estaduais, em 98, especificamente aqui no Forno Grande. Uma grande experiência que eu tive aqui no parque foi ter o contato de quem trabalhou muitos anos aqui. O seu Alaí Tedesco, que é um ícone aqui dentro do parque, trabalhou mais de 30 anos
boa parte deles até sozinho, fazendo vistoria em cima de um burrinho na região do parque. A parte mais difícil era mexer com caçador na época. Durante o dia eu descobria o local que ele estava caçando, fazendo as servas, espera, né? Aconteceu o seguinte, nessa emboscada que fizeram para mim, eu recebi uma denúncia que havia caçador em tal propriedade. E pela primeira vez quase que eu perdi a vida, porque o dono da propriedade tinha andado no local. Aquele machado não era do caçador, era sim do dono da propriedade. E os caçadores vinham de cima. Eu fiquei no local onde o caçador ia passar. E ali, quando foi lá umas 7 horas da noite, aí bateu uma lanterna, eu só tombei o corpo no claro da lanterna, aí a pipoca comeu, sem o tiro. Pegou de raspão, não ia virar, ele ia pegar nas minhas costas, não ia virar, ele passou entre o braço esquerdo, né, o lado esquerdo, e acabou, ainda me pegou 7 caroços de chumbo. Na hora eu gritei, falei, agora você racha a fome que agora eu pego vocês. E eles desapareceram, né, que eu não vi eles, eu não vi, eles só vi o claro da lanterna. E eu fiquei ali por um período, aí calmou, eu saí, custando andar, porque eu tinha ficado muito dormente as pernas, que pegou vários caroços de chumbo também na perna, né? E a camisa, que era roupa, era sangue puro, eu não sabia o que estava acontecendo direito. E ele foi em um vizinho, num morador próximo do local, e tinha um telefone lá e conseguiu ligar e avisou. Ele até me ligou e falou, moleque, não assusta não, mas saiu um tiro aqui e pegou um chumbo. Eu fiquei meio desesperado, ele falou, mas vem com calma, e graças a Deus não foi nada muito grave, né? Mas foi um susto. Fui eu que conduzi ele até o hospital, mas foi falando normal, eu estava mais apavorado do que ele, né? Eu, como fotógrafo de natureza, eu tenho que respeitar o ritmo da natureza. Então, quando eu boto uma cena na cabeça, né, eu faço os planos para fazer uma foto, eu fico o tempo necessário para fazer aquela foto. Tem foto que eu chego no lugar e o bicho está ali, eu faço na mesma hora, e tem foto que eu preciso fazer um planejamento que demora 1, 2, 3 meses para fazer uma só foto. Tem momentos que eu chego num lugar que o lugar é muito bonito, como uma paisagem bonita, uma cachoeira, e eu fico ali, eu chego porque quando o ser humano chega, ele é meio disruptivo. A natureza para um pouquinho, os animais se escondem, então eu gosto de chegar, relaxar, ficar um pouquinho naquele lugar para esperar a natureza se mostrar para a gente. Daqui a pouco aparece uma libélula, daqui a pouco aparece uma ave, daqui a pouco aparece um animal um pouco maior, né? Então eu gosto de ficar ali para dar tempo para a natureza me mostrar o que ela quer que eu fotografe. Para mim, o Parque Estadual de Forno Grande é um dos parques mais importantes do estado, tanto ecologicamente quanto turisticamente. É um parque ter uma biodiversidade, né, com animais de topo de cadeia, como a onça, demonstra que aquele ambiente tem a capacidade para aquele animal viver. Durante as nossas expedições, nós tivemos que escalar o Pico do Forno Grande. Eu achava que ia ser um desafio, mas eu não achava que ia ser um desafio tão grande para mim. Foram 15 horas somadas a subida e a descida. Como é um parque com altitudes variadas, você encontra vegetação, né, diferente em cada altitude. E a vegetação diferente atrai animais diferentes. Isso, para um fotógrafo de natureza, ter a possibilidade de fotografar diversos tipos de animais diferentes é muito interessante. Desde os pequenos animais, os insetos, os anfíbios, passa para os animais de médio porte, os cachorros do mato, o mão-pelada, e vai até os animais de maior porte, como os veados, a onça-parda, que nós conseguimos fotografar aqui. Esse aqui foi o local exato que nós fizemos a foto da onça-parda aqui no Parque Estadual do Forno Grande. Era uma foto que eu já estava querendo fazer há muito tempo, só que nunca tinha tido oportunidade. Então, um dos funcionários do parque, o Johninho, falou pra gente que tinha uma pegada de onça-parda aqui no meio da trilha de visitantes. As pegadas da onça eu já tinha, né, mais ou menos a noção de como ela era, né? Meu pai tinha me ensinado. Aí, quando eu vim trabalhar aqui,
continuei achando as pegadas dentro da trilha. Aí eu tirei foto, mostrei o papai, ele falou que realmente era da onça, porque ele já tinha trabalhado de guarda, ele ajudou a pegar a onça de 95 na Arataca e tudo. Foi uns bons tempos caçador. Gostava muito de viver no meio do mato. Passava dentro de rio para não deixar rastro, subia em árvore, saltava do outro lado para não deixar marca, então não tinha como eles conseguir pegar, não. Eu depois fui convidado para ser guarda florestal. Acho que fui um bom guarda, que foi na época que eu trabalhei que foi mais apreensão que aconteceu. Como eu conhecia tudo de caçador, então não tinha como escapar. Eu sempre tive vontade de ver a onça parda, que eu já vi o rastro, mas eu nunca tinha oportunidade de ver ela mesmo. A gente está instalando a armadilha fotográfica ali agora. A onça vai passar mais ou menos nesse lugar onde eu tô. Tem um córregozinho passando por aqui e a ideia é pegar a água com o animal passando. Então nós instalamos a câmera aqui por mais ou menos uns 2 meses, durante a pandemia, porque não passava ninguém. E aí a onça parda, felizmente, passou aqui nessas pedras, nesse córrego, e conseguimos fazer a foto que virou a capa do livro aqui do corredor ecológico entre o Parque de Pedra Azul e Forno Grande. Aí. A onça. Caraca! Aê! Finalmente! Finalmente registramos a onça parda aqui no Parque Estadual de Forno Grande. Que coisa linda, cara. E ela para e olha pra câmera ainda. Olha isso. Nossa, que alívio, bicho. De dia. Ela passando de dia na armadilha, o que fez a foto ficar ainda mais interessante. Que coisa linda, cara. Caraca, ficou muito irado essa foto. Eu achei muito bom ter ajudado, né? Colaborado para poder conseguir filmar e tirar a foto da onça parda, principalmente dentro da trilha do parque, né? E foi até um sonho, né? E eu já vendo a foto já me contentei, né? Melhor do que vê-la de perto, né? Então, na fazenda que eu trabalho, divisa com o parque, toda semana ela passava lá, tinha pegada, e hoje não existe mais, não tá também não, sumiu. Com certeza alguém matou. Há tempos passados tinha muito comentário que ia matar, que ia fazer armadilha e tudo, mas não pode provar, mas com certeza alguém, porque não apareceu mais pegada. Meu nome é Antônio Romeu Marinato. Meu trabalho é rural. Eu sou Valdir Faco, 76 anos, mexo com as vacas, café, milho, tudo que tem direito. Em mês de agosto que caiu o avião. Mas é aquele estrondo na parte do forno, né? Só que ninguém podia ver nada porque estava tudo tapado de neblina, né? A neblina forte. Só foram ver no outro dia que tinha uma fumaça lá. Aí juntaram os pessoal mais antigos, não quer? Vamos ver o que está acontecendo. Aí subiram pela mata. Faço de conta daqui lá naquela pedra, lá para cima assim. Ficamos 2 dias sem trabalhar, só olhando para o morro. Veio o major do exército, as autoridades, pediram um cavalo para subir, para ir para lá. Uma pessoa daquela lá para chegar aqui, para ir para um lugar desse, a pé não tinha condição, né? A minha tia falou, ó, tem um burro manso e pode servir. Aí
E ele deixou uma caneta de ouro. E quando eu chegar, eu entrego o animal e você entrega a caneta. E ele deixou a caneta com ela. Meus tios estavam lá, o dono do burro estava lá. Até onde que dava para o animal ir, né? Aí ele falou, o nome do burro era Segredo. Foi muita gente lá naqueles pedaços de apanhar pedaço de avião, ver onde o avião caiu. Aqui tinha a família Fardim, de Castelo, e tinha ferraria. Apanharam muito, cortava, que eles eram ferreiros, cortava pedaço de alumínio para fazer cabo de facão, para fazer não sei o quê. Carregaram muito pedaço de avião de lá para baixo. Eu já andei. Eu tenho vontade. Eu tenho parente lá em Rondônia, lá. Eu não tenho muito saudade do parente, não. Agora a vontade de dar uma viagem. A onça, né, ela apareceu porque eu tinha uma criação de cabritos, né? E os cabritos ficavam soltos. De repente, começaram a aparecer animais mortos, né? Primeiro encontrar a pegada dessa onça e resto de animal foi eu e, na época, ainda de caçador. Isso em 92, mais ou menos, 93, antes de eu ser guarda. Só que quando eu comentava com alguém, eles falavam que era coisa de caçador, que isso não existia. Esse talvez tenha sido um dos grandes desafios que a gente enfrentou como gestor de unidade de conservação, porque eu, particularmente como biólogo, não aprendi, né, no curso de biologia como pegar onça. Quando a gente viu o primeiro bicho morto lá em Pedra Azul, que era um cavalo branco na fazenda Oque na época, o Alain Tedesco, quando chegou, viu o cavalo morto, falou, olha, isso é onça pintada. Então eu ia, confirmava se eu achava que era onça, se não era. Então fotografava, tirava as pegadas com o gesso, né? Tá aqui a data, foi 23/12/95. Eu consegui essa pegada, aí provou que era mesmo uma onça. Falei, onça pintada? Mas aqui não tem onça pintada. Até então não tinha, mas já teve. O motivo da pressão do povo era por causa dela estar matando muita criação. Porque ela matava mesmo, ela matava boi, ela matava... contei 7, 8, 9 cabritos mortos no meio do pasto. Alguém foi lá no parque avisar que tinham visto rastro da onça e acharam uma vaca morta. Quando o animal mata o outro, ela carrega, ela come o que ela tem que comer, depois ela arrasta para um lugar próximo, fica escondida e ela fica ali do lado, até acabar a carne. No nosso, não. Essa onça, ela só comia os animais, ela só mordia. Aí o pessoal começou a falar que era chupa-cabra. E ainda teve aquele caso, né, que ela foi culpada por ter matado um cara. Porque houve um assassinato perto do parque. Já era quase 6 horas da noite, a gente está saindo do escritório, voltei para atender. Porque a onça matou um cara. Isso levou os guardas florestais da Aquário a serem linchados e queimados dentro do escritório, pela população revoltada pela situação. Tentativa de linchamento. Até provar que focinho de porco não era tomada, levou um tempo. Aí eu olhei e falei assim, por que todo mundo tá armado? De onde saiu esse negócio? Foi o policial lá que deu pra gente. Eu falei assim, como é que é? Eu falei assim, como é que eles vão explicar e o senhor vai explicar que o senhor pegou uma arma que tá apreendida lá dentro e deu pra eles? Eles nem da polícia são. Não vai ficar pior? E ele chegou lá sem a blusa. Não tinha blusa, não tinha nada. Aí que não batia a história, né? Quem fez o furo? O amante da mulher do cara que apunhalou o cara e botou a culpa na onça. E usou um ancinho para registrar que era a onça que tinha matado o cara. O que fazer, né? Vamos matar a onça ou não vai matar a onça vai morrer, vai tirar daqui. E aí a gente começou então a se mobilizar. Aí me procuraram, o Edson Valpasso me procurou para mim ensinar os meninos a fazer uma armadilha para captura dessa onça. O Ibama autorizou para colocar as armadilhas para pegar. Eu tomava conta de 3 armadilhas. E eu me comprometi de manter o cabrito toda noite na arataca. E todo dia eles levavam o animal para colocar dentro da armadilha e de manhã cedo eles retiravam ele e isso aí
com uma frequência muito grande durante 90 ou 92 dias que eles fizeram isso, né? 10 horas, 11 horas do dia, começou aquela fumaça de tempo frio, era mês de junho. Eu falei, você prende os cabritos e bota o cabrito na arataca. Ele falou, não tá aqui não, o cabrito já estava manso de levar e trazer 3 meses, todo dia. Aí eu falei, você pega outro cabrito, falei, mais pequeno, falei, carrega ele, eu falei, faz alguma coisa, eu falei que a onça tá aí. Quando você chegava como aqui, você olhava lá, você via a porta da arataca em pé, né? De cá ele viu e dava visão para minha casa, que eu morava embaixo. Aí de lá ele gritou, ele falou, a arataca tá com a porta desarmada. Daí a pouco ele gritou, ele falou, o bicho tá preso. Estou aqui esperando, guardando o momento para visitar a jaula da onça. Está entrando a mata. As varas da porta, como ele já tá aqui. O rapaz que trabalha, que tomava conta pra gente lá, já passou a notícia e que o animal estava preso. E fomos lá, olhamos, um animal lindo, um macho bonito demais, o cabritinho estava vivo dentro da jaula, que ele não morreu naquele dia. Mas depois ela matou o cabrito. Não, ela matou o cabrito na segunda-feira, mas ela morcegou, ele não comeu o cabrito, ela matou de raiva de ficar ali. É que o cachorro me acompanhou. Quando a onça viu o cachorro, ela deu um urro, bicho. Ela deu uma patada em cima do cabrito, assim, ó. Meu Deus do céu, eu olhava para as árvores assim, minha vontade era subir nas árvores e vazar. A gente ficava lá perto da jaula, a uns 30 metros longe, né? Embaixo de uma pedra. E a bicha fazia uma bagunça lá de noite, cara. De dia ia muita gente, então a gente ficava lá com fome, com sede, chovendo. Rapaz, cara, foi pesado. Deu a noite e o animal ficou super revoltado, tentando destruir a armadilha de qualquer forma. E nós contivemos o animal dando gritos, né, para assustá-lo, e percebemos que funcionou. Porque, do contrário, talvez o animal teria fugido. A expectativa nossa é que ela vá para Sorocaba, onde tem um zoológico, onde ela pode ser bem recebida e melhor tratada do que numa jaula como está aqui agora. E atenção, a onça ia para Sorocaba. O biólogo Edson Valpassos acabou de telefonar para a gente durante essa reportagem, informando que a onça fugiu. A jaula não foi suficiente, está todo mundo espantado aqui no estúdio, mas é verdade. A onça fugiu, a jaula realmente não foi suficiente para prender a onça. José Belon, guarda florestal, tinha medo e os temores dele se confirmaram. Na terceira noite, a onça fugiu da jaula. Então, no dia que ela fugiu, a gente estava de madrugada, né? Deitado, a hora que ela parou de fazer bagunça, que a gente gritava, aí ela parou de fazer aquele barulhão todo que ela fazia, parou e nós cá falamos, rapaz, acho que agora ela cansou, tá dormindo. E amanheceu o resto do dia, ela não fez mais bagunça, nós chegamos lá na armadilha, tá uma altura assim, mais ou menos a porta, ela envergou os vergalhão e ela agarrou. A porta agarrou e ela saiu por baixo. Nós estamos na propriedade do Luiz Emer, onde foi capturada a onça. E a onça se encontrava em uma armadilha atrás daquela pedra. Infelizmente, a gente pedindo ajuda, pedindo reforço. Esse reforço não chegou em tempo e
Durante a noite de ontem para hoje, o animal escapuliu. Aqui é a casa do senhor Romeu, que deu muito apoio. Foi uma das pessoas que colaborou pra caramba, ele, a família dele, a esposa dele fazendo alimentação pra gente durante todos esses dias. Quem sabe agora ninguém consiga mais colocar as mãos nela. Muita gente fala assim, mas foi você que soltou a onça? Eu falei, claro. Subi lá na jaula, levantei a tampa e falei, ah, vai embora, onça, vai embora. Muita gente, aí ela ficou muito nervosa e se batendo dentro da armadilha até que conseguiu suspender a tampa e sair. Eu acho que quando dela fugir foi a demora do biólogo chegar para anestesiar, mas mais de tudo era uma trava na porta. Não, com certeza alguém matou. Com certeza, porque depois disso ela chegou a pegar mais uns animais em Forno Grande e aí depois acabou. Não vimos mais pegada, mais animal, nada. Só foi o comentário que alguém abateu ela. Alguém já viu, depois disso, o couro da onça na sala de alguém, lá. Então eu falei assim, gente, ele viaja muito para caçar em outro lugar, mas ele não trouxe um couro de onça de lá. Então vamos deixar, até que eu provo que o cara que fez, eu não vi, eu não fui na casa dele. Quem viu falou assim, ó, se você falar que eu vi, eu vou falar que é mentira. O plano de manejo é um instrumento hoje que ele é essencial a todas as unidades. Ele existe por obrigação legal, está previsto no Sistema Nacional de Unidade de Conservação e no Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Então, a gente, dentro do parque, separa as várias regiões em zonas e essa zona de entorno do parque a gente chama de zona de amortecimento. A ideia é que dentro dessa zona a gente tenha atividades que são mais harmônicas com a unidade de conservação, que essas atividades elas causem menos dano ao meio ambiente. E às vezes isso gera algumas restrições de uso da terra, que é onde a gente tem os conflitos. Eu uso isso desde o tempo do... Meu pai me ensinou, mesmo estando errado. Não era claro. Tinha alguns que respondiam assim, até eu ter neto, já morri mesmo, daí é problema dele, ele resolva. Eles não, entendeu? Não iam muito lá na frente. Até o hoje, porque o produtor rural sofre também, né, gente? E ele perde a produção dele. E é triste. Nós temos aqui uma horta, e é uma horta orgânica. Nós não podemos dizer que ela é orgânica, porque nós estamos numa área com muito agrotóxico. Então, isso a gente vê assim, o impacto do que o teu vizinho pode fazer. As pessoas estão ali tentando se defender financeiramente, a gente tem que também ter a compreensão do local, né? Mas às vezes eles não entendem o quanto isso pode impactar no seu corpo. Eu trouxe essas abelhas para o parque, que elas estavam na minha casa, só que infelizmente lá tem muita gente que estava usando agrotóxicos que não era permitido para as lavouras que eles estavam usando. E infelizmente estavam matando as abelhas. Elas saíam da caixa e caíam no chão mortas. Foi dali que eu resolvi tirar e levar para um lugar que eu sabia que não tinha, para fazer um teste e ver se era isso mesmo. E as abelhas só estão melhorando, não morreram mais nenhum. Na verdade, eu achei uma abelha, uma mandaçaia no eucalipto, até difícil de achar, né? Geralmente é árvore. Aí fui multiplicando, fazendo mais. Aí já tem uruçu capixaba, mandaçaia, jataí, amirim. Essa aqui é uma uruçu capixaba. Ela está ameaçada de extinção. Ela só ocorre aqui na região alta, aqui de Forno Grande, Pedra Azul. Existem pessoas aqui nessa comunidade que conhecem essa técnica, que dispensa o uso do agrotóxico, da produção do produto com essa conotação orgânica, que é bom para quem planta e é bom para quem consome. Melhora o corpo, melhora a mente, melhora o meio, melhora as pessoas, melhora a água, melhora a nascente, melhora tudo. O meio ambiente ele é um assunto conflituoso hoje em dia. Uma legitimação de algumas posturas relativas assim, isso vai mudar, isso vai acabar, né? Essa coisa da proteção do meio ambiente é temporária. A gente observa um processo crescente de armamento dentro das instituições de defesa do meio ambiente, justamente em resposta. O cara que eu cheguei e tentei conversar. Vamos parar, eu parei, vamos parar, deixa os bichos, tá? E o cara me assava. Vai lá pra você ver, vai lá me pegar.
Aí eu peguei, fui e peguei. Chamei o Laíro, o Pedro, o Belão, vamos lá e pegamos o cara. Não fez nada, não matou até hoje. Eu perdi um grande amigo em função dessa situação de desmonte, dessa questão do enfrentamento, né? Que o meio ambiente, em determinadas regiões, ele é praticamente uma guerra, né? A gente entende que as pessoas que trabalham aqui, que são da região, são pessoas de bem, são pessoas que têm as suas famílias, que defendem a agricultura familiar. A gente sabe com quem a gente está lidando, a gente conhece os produtores, a gente conhece as pessoas que residem aqui, e aí isso cria um ambiente propício para a gente fazer o nosso trabalho. Em função da entrevista que eu dei, né, sobre a criação das unidades de conservação e que saiu a matéria na tribuna dizendo que o Estado era responsável pela destruição das unidades de conservação, no domingo meu chefe já me ligou perguntando: e esse negócio aqui da matéria, que não sei o que e tal, vem aqui para o ITCF que a gente precisa conversar. Saí de Itaúnas, cheguei lá no ITCF, o meu chefe passou por mim e falou assim: ó, os técnicos pediram a sua cabeça. Não demorou muito, o telefone toca. Era o José Cesati, o guarda florestal lá de Pedra Azul, dizendo: ó, seu Edson, tem uma fêmea de veado aqui morta, prenha. Morta não, tá baleada. Eu falei: olha, eu tô aqui aguardando uma decisão da diretoria, mas toma essa providência, dá bezetacil, faz uma venda no bicho, coloca um lugar mais isolado possível, que daqui a pouco eu tô chegando aí. Daqui a pouco liga um vereador lá de cima. Falei: olha, eu não tenho nada a ver com isso, não. Se você quiser, tá me chamando de irresponsável, liga para a diretoria, fala com a diretoria, me libera aí, eu vou ir em cima para resolver esse parado. Tudo bem, beleza. Ligou para o diretor lá, falou com ele. Aí, ó, você pode ir então? Aí, você pode ir. Aí eu falei, tão aborrecido que eu estava, eu falei: olha, se esse bicho morrer, vocês podem ter certeza que vai parar na sala do diretor. E virei as costas e saí. Quando eu estava manipulando o animal, no meio da praça pública, o animal morre na minha mão. E isso, extremamente consternado, aborrecido que eu estava, peguei a fêmea de veado, botei nas costas, subi a ladeira, fui até o colégio, fui na diretora, falei: desce todo mundo, todos os alunos, desci a escola inteira de Pedra Azul e falei: olha, tá vendo esse bicho morto aqui? Esse bicho morto está morrendo por quê? É seu tio, é seu pai, é seu irmão que está matando. Daqui a alguns anos vocês não vão ter mais esse bicho para vocês verem. Então, vocês, crianças, são responsáveis também, direta e indiretamente, por esse animal que está morto aqui. Pegamos o carro, descemos e chegamos em Vitória. Lá eu entrei dentro do TCF com a fêmea de veado nas costas. Cheguei na sala do diretor, a secretária falou: o que você está fazendo, F? Você vai saber daqui a pouco. Aí eu entrei. Aí ela falou assim: ele está dando entrevista. Eu falei: pronto. Aí quando eu entrei, o fotógrafo que estava lá fotografou a fêmea de veado sendo colocada no chão. O diretor do órgão saindo de cena, com os olhos arregalados, e deu manchete no jornal novamente. E ali, meu amigo, o pau quebrou pro meu lado. Eu tinha falado que eu não tinha arrependimento. Eu tenho um de não ter como brigar mais para você, à frente ali do parque, entrar na área do parque, desapropriar. E sim vender para uma pessoa particular. Entendeu? Essa briga foi feia. O Edson começou com essa briga, o advogado falou assim, a gente foi no cartório e a gente conversou e eles falaram que não vão vender. Eu falei: meu amigo, te dou 3 dias. Ele vai vender. Não deu 3 dias. Você não tinha razão? Eu falei: sabia. Ué. A realidade hoje que a gente tem em Pedra Azul, por exemplo, de ocupação do território, não é a mesma realidade que nós temos na unidade vizinha, que é a nossa prima aqui, né, Forno Grande. A comunidade hoje tem mais acesso à informação pela internet, então ela participa mais. Dentro desse corredor, tem que realmente ver. Eu quero que faça
uma vila, que vai ser uma vila, até o parque, igual Pedra Azul, eu não acho que vai ser legal. Aí você não vai preservar. Só que o Forno Grande hoje, na minha opinião, é a nossa unidade para desenvolver alternativas de desenvolvimento local com respeito ao meio ambiente. Problema de economia tem, mas não tem uma outra saída? Sem construção, sem vender, para uma pessoa que está aqui ter uma casa de campo, para ir lá de vez em quando. Não vejo isso só como turismo. Ou, num final de semana, você ter 1000 carros andando num espaço que não era para andar nem 100. As comunidades de lá têm os seus anseios, eles querem melhores condições de estradas para escoar a produção, né? Só que aí, da mesma forma, isso atrai. As pessoas têm maior facilidade de chegar ao Forno Grande. E aí pode ser que haja o interesse de instalar empreendimentos de turismo, residenciais. Como a gente podia falar de responsabilidade, de conexão com a natureza, de valorização do local, se a gente não estava praticando em tudo. Tudo que for conectado com natureza, ar livre, saúde, bem-estar, a gente está buscando. Toda a infraestrutura foi pensada nessa integração, né, nessa responsabilidade. Então, desde a questão do tratamento dos resíduos, do uso da água responsável, na questão da energia limpa, toda a energia que aqui é vinda da nossa usina fotovoltaica. Então, é uma energia limpa. Ainda não está tudo 100%, porque é um processo, é uma jornada. Você nunca consegue ser sustentável de uma hora para outra. Eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Apesar do trabalho que a gente faz hoje ser um trabalho muitas vezes conflituoso, a gente encontra alternativas, a gente encontra pessoas que pensam como a gente e que estão desenvolvendo alternativas super interessantes. Isso é um movimento crescente, ele não está regredindo. O número de pessoas que se preocupam é maior do que o número de pessoas que não se preocupam. Eu sempre falo para as crianças, cuide da natureza, vigie os adultos, porque o adulto sempre apronta. O futuro pode ser visto a partir do que já está acontecendo. A gente já tem uma amostra do que está acontecendo. Só o fato de a gente estar aqui falando sobre isso já é uma boa e uma excelente referência, porque existem outros lugares que não tem. Não tem dúvida, o nosso processo é um processo evolutivo, nós vamos melhorando. Às vezes parece que as coisas são tão ruins, né? Porque o que a gente veicula muito é o lado negativo das coisas. Então nós procuramos já nos proteger nesse sentido e sempre procurar veicular o lado positivo, o aprendizado que tem de cada situação. Segundo Augusto Ruski, né, o Forno Grande deveria ser preservado a qualquer custo, principalmente por aquela floresta, daquela vegetação, daquela altura que nós temos aqui, de 2.039 metros de altitude. Aquilo que está lá tinha que ser uma relíquia. Eu sou Yasmin Macedo, bióloga, e hoje estou como presidente do Instituto Últimos Refúgios. Para nós, biólogos e amantes da natureza, é um privilégio, né, estar aqui na Mata Atlântica mais alta do mundo. É um ecossistema lindo, rico, que deveria ser mostrado para todas as pessoas. Então, o corredor ecológico ele cria um ambiente interessante para que as espécies migrem de uma área para outra. Então, você acaba aumentando o número de populações e de espécies também.
E aí, Léo, valeu a pena? Valeu, sempre vale a pena. Estar aqui no Pico do Forno Grande e tendo contato com essa Mata Atlântica mais alta do planeta me faz ter certeza das minhas escolhas, né? Da escolha pela profissão e saber que eu posso utilizar as minhas imagens para proteger, ajudar a proteger a natureza, faz valer muito mais a pena. Ser fotógrafo de natureza é um presente muito grande, só que às vezes vem com um fardo muito pesado também. Você faz um esforço enorme para conseguir registrar aquela fauna, aquele animal, para tentar proteger ele, né? E você acha um animal que você quer adotar como um símbolo da conservação do lugar, né? Uma onça que virou capa do livro do Instituto Últimos Refúgios, para a gente receber essa notícia que para mim é devastadora. Fazer todo esse esforço, né? Me apegar tanto a essa biodiversidade para pessoas fazerem isso, pessoas sem consciência, né? Sem visão de um futuro, visão de mundo. Esse tipo de situação que aconteceu como aconteceu com a onça parda, ela dá um baque muito grande. Essas coisas me desmotivam, mas me fazem entender que eu não posso parar, porque meu trabalho é cada vez mais necessário. Quando eu comecei a trabalhar com conservação, muita gente me chamava de ecochato, né? Com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que realmente o planeta estava reclamando, a crise climática acontecendo, né? Os desastres ambientais cada vez mais frequentes, né? As tragédias por enchentes, por secas, cada vez mais recorrentes e mais agressivas. As pessoas me pararam de me chamar de ecochato, hoje em dia me chamam de ambientalista. Da última vez que nós viemos aqui no Pico do Forno Grande, nós deixamos uma câmera, uma armadilha fotográfica disparada por sensor de movimento. Ela ficou durante 1 ano aqui. Normalmente a bateria dessas câmeras dura mais ou menos uns 4 meses, mas como nós ficamos postergando a vinda para o Pico de novo, ela ficou aqui 1 ano. Espero que ela esteja aí ainda. Então, procuramos a câmera, né, no lugar que eu tinha instalado. Infelizmente não achamos e tivemos mais uma câmera roubada, né? Isso atrapalha muito as nossas iniciativas, né, de conservação. Seria muito interessante ver o que tem aqui no topo do Pico do Forno Grande, mas infelizmente, de novo, alguém roubou mais uma câmera nossa. Eu acho que tem um potencial muito grande do Parque de Forno Grande ter novas espécies para serem catalogadas. Há alguns anos já tiveram, né, algumas espécies sendo descobertas, foram feitas algumas homenagens, né, para as pessoas da região, e eu acho que pela falta de pesquisa, a gente tem muito ainda a conhecer, então é muito provável que a gente encontre espécies novas aqui na região. Então, meu nome corre o mundo numa perereca, bacana, né? Então, a Synax belloni, ela foi descoberta pelo João Luiz Gasparini, pesquisando, fazendo algumas pesquisas em Forno Grande, no parque aqui vizinho, descobriu essa espécie, que não tinha catálogo ainda, e eu acompanhei muito as missões dele nessa procura. Ele falou, eu posso batizar ela com o seu nome? Posso te fazer essa homenagem? Para mim foi gratificante demais, né? Porque ele poderia colocar o nome dele, né, o nome de outra pessoa, de um familiar, né, e preferiu me homenagear. Então eu estou feliz da vida, né? Sabendo que meu nome está pelo mundo afora, numa perereca. Tá aqui, ó. Dentro da unidade de conservação, você tendo a oportunidade de tocar em Deus, é se aproximar do sagrado.
E a melhor parte é você poder transmitir isso para as pessoas. E aí, quando a gente inaugurou o hotel, foi um marco muito importante. E aí, ao mesmo tempo, me deu um vazio. Tinha acabado de inaugurar e tal. Aí eu tava lá e falei assim, eu vou lá na cachoeira conversar com a floresta. Vim sozinha e... Ai, meu Deus, desculpa. Aí, assim, em primeiro lugar, eu agradeci muito por ter feito parte até aqui. Posso não fazer parte a partir de amanhã, mas até aqui. A minha história tá aqui. E eu agradeci e me senti responsável por essa floresta. Assim. E naquele momento, eu pedi um sinal. Que pra onde eu vou agora? O que eu posso fazer mais por vocês, assim, sabe? Me recompus e voltei. E aí, meu óculos ficou. Eu perdi meu óculos e tal. Eu cheguei lá, meu Deus, perdi meu óculos, vou voltar lá. Quando eu tava voltando pra procurar o óculos, eu recebi uma ligação. E aí, era uma ligação pra me ouvir sobre uma possível área pra gente fazer um projeto com a Palmeiras de Saara. Aí eu não me aguentei. Nossa. Tipo, era isso, né? Por sinal. E aí eu vim de novo, agradeci de novo. Eu falei, obrigada. Conte comigo. Porque eu acredito em meio ambiente. Que meio ambiente é uma palavra vaga. Tem que ser o ambiente inteiro.